Bom dia a todos. Como é bom estar aqui de novo. Que espetáculo de tecnologia que essa casa vem dando. Nos últimos 2 anos, foi surpreendente a persistência, a capacidade de união que esta casa mostrou, unindo pessoas, inclusive, que nem eram tão próximas da doutrina. Hoje, meu primo está aqui, graças também a essa tecnologia. Ele vem lá de Nova Santa Rita, que é o município vizinho de Canoas, e ele se integrou a este grupo através dos evangelhos durante a pandemia, assim como a Carla, filha da Iária, está podendo participar lá dos Estados Unidos dos evangelhos online. Gente, isso é maravilhoso, a gente saber que todos os dias, 8 horas da noite, se a gente quisesse ver alguns rostinhos daqui, a gente poderia ver a Augusta lá na Vila Nova, o Elcio lá no sertão do Rio dos Sinos, a Carla lá nos Estados Unidos, o Vilmar em Santa Rita, nós aqui em Gravataí, todo mundo junto ali. Isso é maravilhoso. Muito obrigada a essa casa por tantos novos ensinamentos. Essa casa sempre se renovando e surpreendendo. E é bom demais estar de volta aqui na nossa escolinha, porque quando eu era criança e morávamos aqui, o pai dizia, vamos para a escolinha, Ionara, porque era aqui que nós estávamos aprendendo os primeiros passos em direção à doutrina de Jesus. E a lição que nós vamos trabalhar hoje parte do livro Fonte Viva, e se chama Fraternidade. O livro Fonte Viva são reflexões, aprofundamentos de Emmanuel sobre frases de Jesus. E neste capítulo, Fraternidade significa irmandade. Frater, em latim, é irmãos. Então, quando a gente pensa em irmandade, a gente pensa em nossos irmãos, e aqui eu tenho 3 das minhas irmãs, o meu irmão já é falecido, e a minha outra irmã está no Nordeste, e por isso não está aqui. Então, quando a gente pensa em irmandade, a gente pensa muito nesse espírito de união, de aproximação, de proteção mútua. E esta reflexão de Jesus, essa frase de Jesus que inspira a reflexão de Emmanuel, nos diz assim, eu vou ler parte do texto original, tá, gente? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta frase está em João, no capítulo 13, versículo 35. Então, a partir dessa frase de Jesus que nos diz que se a gente pretende ser discípulo, todos nós aqui somos discípulos de Jesus. O que é ser discípulo? É tentar seguir aqueles ensinamentos. E todos nós aqui tentamos seguir os ensinamentos de Jesus. E qual é a condição que Jesus nos dá para que possamos nos dizer cristãos, para que possamos nos dizer seguidores de seus passos? É nos amarmos uns aos outros. E aí Emmanuel começa falando da nossa jornada na Terra desde que Jesus passou por aqui. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Essa vitória de Constantino é que lá no Império Romano primeiro perseguiu e matou Jesus e seus seguidores, matou muitos seguidores de Jesus. Aí, 300 anos depois, o imperador Constantino percebeu que estava muito difícil de combater o crescimento do cristianismo, e o que é que ele fez? Se apropriou do cristianismo. Já que eu não consigo vencer, eu vou pegar isso para mim, vou dizer que essa é a minha religião, a religião oficial do nosso império, do nosso país, e vou fazer adaptações. Afinal, aqui o rei sou eu, né?
Organizamos concílios. E aqui, por que está dito organizamos em primeira pessoa do plural? Porque nós aqui já estávamos encarnados lá naquela época também. Então, por isso, nunca podemos nos eximir dessas responsabilidades, né? Organizamos concílios célebres, previdas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma do universo e da vida. Eu vou achar só um. Oi? Acho que melhorou. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. O diapasão é uma ferramenta de afinação de instrumento musical. Então, esse imperador, e até hoje é assim que está funcionando, os grandes governantes impõem determinadas regras e muitas vezes, como era antigamente, se utilizam do quê? Da fé das pessoas, utilizam a palavra de Jesus para impor certas regras, distorcendo os ensinamentos de Cristo. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Nessas disputas de território, como está havendo agora na Rússia e na Ucrânia, teve uma época em que o Império Romano perdeu o território onde tinha o Santo Sepulcro. E o que eles fizeram? Uma guerra. Mataram muitas pessoas, a famosa Guerra das Cruzadas se iniciou por isto, porque o cemitério, vamos chamar assim, porque não era um cemitério, né? O local onde Cristo tinha sido... não é nem enterrado, né? Mas, enfim, o Santo Sepulcro lá estava dentro de eles tinham perdido aquele território e eles queriam recuperar. E para isso fizeram o quê? Mataram milhões de pessoas para poder retomar aquele território. Foi a famosa Guerra das Cruzadas, onde os soldados tinham uma cruz no peito, ou seja, saíam matando em nome de Cristo. Acendemos fogueiras, erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Isso aqui durante a Idade Média, desde o século XII, o ano 1200, houve a chamada Santa Inquisição da Igreja, que era um tribunal com poder de condenação à morte, inclusive, a fogueira, as famosas fogueiras que queimavam as bruxas. O que eram as bruxas, gente? Em última análise, aqui para trazer bem próximo de nós, eram as bezedeiras. Era qualquer pessoa que tivesse um poder a mais que fugia à compreensão ou ao interesse do poder público estabelecido, eles matavam. Matavam qualquer pessoa que se comportasse de maneira diferente, inclusive homossexuais eram condenados à morte. Por quê? Porque eram homossexuais, simples assim. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecido de que, em verdade, Jesus não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. As igrejas extremamente luxuosas, né? Erigimos palácios em homenagem a Jesus. Não era isso que Jesus buscava e semeava em nós, né? Ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação humana. Fazemos tudo isso em nome de Cristo, né? Muitas vezes, em nome de uma religião, nós nos separamos das pessoas mais próximas e mais queridas da gente, né? Pode deixar. Há 2 anos atrás, houve na Bolívia um golpe militar. Os militares usaram a Bíblia na mão. Ressalto aqui, gente, que a questão
não vamos discutir aqui o mérito político, e sim a utilização da Bíblia para se dizer enviado de Deus, para associar a imagem de um ser humano errante, cheio de problemas, a imagem de Deus, tentar imitar a Deus. Quero que possamos refletir sobre o uso da Bíblia como escudo, como argumento e como arma. Em 2019, uma escola cristã de Belém do Pará tratou de homossexualidade como doença que deve ser evitada. Detalhe que nos exercícios que a criança levou para casa, uma estudante dessa escola que tinha um irmão homossexual chegou em casa e foi responder exercícios e aí o irmão, certo, estava ajudando, estava por perto e viu que as questões, em primeiro lugar, usava o termo homossexualismo, que já foi banido há muito tempo, porque a terminação ismo é usada para doenças, e homossexualidade não é doença, tá? Aí, dizia que a homossexualidade deveria ser evitada, tá? Em 1971, Chico Xavier, lá naquele programa Pinga Fogo, que foi campeão absoluto de audiência, quando foi questionado sobre homossexualidade, ele destacou que seria muito importante futuramente os lares amorosos que os casais homoafetivos proporcionariam a crianças órfãs. E hoje isso é uma realidade, nós sabemos que isso está acontecendo já, graças a Deus. Ou seja, essa escola invalida outros... peraí, só um pouquinho. Quando o assunto veio à tona, quando esse irmão denunciou este assunto nas redes sociais, a escola se defendeu dizendo que respeita os valores da ética e da família. De que família que essa escola está falando? Com certeza, uma família patriarcal, né? Uma família com pai, mãe e filhos. A minha família, a minha Ionara, não teve... Eu criei as minhas filhas sozinhas, então a minha filha já estaria fora desse padrão, né? Além dos casais homoafetivos que nós já falamos aqui, de homens que criam filhos sozinhos, enfim, das inúmeras conformações de família que existem hoje. Essa escola já está invalidando isso, né? Assim como, quando falam em Deus, certamente estão considerando como válido apenas a visão que eles mesmos têm de Deus, desconsiderando a visão dos indígenas e das comunidades africanas, né? Os afrodescendentes que são tão diferentes das crenças deles e nem por isso deixam de ser respeitáveis. Então, voltando ao último item lido lá no texto original, que diz: ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, conseguimos entender que um golpe militar com a Bíblia na mão é uma nova versão das cruzadas, ou seja, eu me invisto de Deus, eu pego a Bíblia e saio matando. A escola cristã que trata a homossexualidade como doença é uma nova versão da Santa Inquisição. Excomunga, rechaça, renega e condena, alimentando e estimulando homofobia entre os estudantes no país que mais mata homossexuais. Precisamos estar atentos para discursos que falam da defesa da família, da moral, da ética, do cidadão de bem e dos bons costumes. Muitas vezes, esses discursos estão defendendo uma hegemonia branca, heterossexual e excluindo os demais, ou seja, desconsiderando outros formatos de família. Valores que são úteis para a dominação de patriarcas, machistas, que desrespeitam e abusam de suas pessoas, com a segurança de que elas se submeterão a seus caprichos para não destruir a família, em nome de uma moral e dos bons costumes, subordinam e humilham com a certeza de que serão perdoados. Distorcem, assim,
as palavras santas de Jesus fazem esquecer que ele ensinou também o alto amor, quando disse que deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Não podemos esquecer do nosso alto amor. O livro O Consolador, na questão 344, dentro do item fraternidade, nos diz assim: o amor ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição, às ousadias e brutalidades de criaturas não evangelizadas, ou seja, o ofendido deve tolerar sem o direito de esclarecer sobre seus erros? E a resposta é: o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno. Ninguém tem o direito de nos espezinhar, de nos humilhar, né? Sem nenhum limite. A sujeição passiva, ou seja, a gente se sujeitar a todos os caprichos e tipos de violência morais e muitas vezes até física, né? De um companheiro ou de um filho, ou de seja lá o que for, são tantas as possibilidades, né? A sujeição passiva ao atrevimento, à grosseria, pode dilatar, ou seja, pode aumentar os processos da força e da agressividade. Esclarecer é também amar. É justo demonstrar, inclusive, nuances de energia requerida pelas circunstâncias, preservando o bem geral. Ou seja, muitas vezes é válido uma decisão mais forte, uma atitude mais agressiva, se for o caso, agressiva não no sentido de agredir, mas sim de uma defesa. Precisamos estar atentos para pessoas, para líderes políticos que vinculam sua imagem à Bíblia, a Deus, que se dizem cristãos, que rezam em público, mas paradoxalmente fazem apologia às armas. O Vladimir Putin, esse presidente da Rússia que acaba de invadir a Ucrânia, ele, há 2 anos, 3 anos, né, já estamos em 22, eles estavam numa discussão, eu pesquisei, mas eu não consegui descobrir mas eles estavam num processo, numa polêmica dentro da sociedade deles, para incluir Deus na Constituição. A Constituição é a nossa lei civil maior. E aí, por que ele queria botar o nome de Deus dentro da Constituição? Para vincular a sua imagem a Deus, ou seja, ele é um Deus na Terra. Esta é a ideia que está por trás disso. Claro que isso não é dito explicitamente, mas a intenção é essa, é nos ludibriar, né? E agora ele está fazendo o quê? Matando, loucamente, né? Mas, claro, sempre que tem essas ações, principalmente nos mais próximos de nós, dizem que tem que matar, mas é só os bandidos, né? Não podemos ser... Mas, gente, nós não podemos ser os novos soldados das cruzadas, decidindo quem pode e quem não pode viver, né? Precisamos nos cuidar com facções criminosas que usam máscaras religiosas, estimulam o ódio entre diferentes grupos sociais. Não podemos ser os novos inquisidores do Santo Ofício, ou seja, não podemos sair ateando fogo naquelas pessoas que pensam diferente da gente, né? O André Trigueiro, um jornalista espírita bastante conhecido, com frequência ele apresenta o Jornal Nacional. Ele tem, com frequência, denunciado ataques aos terreiros de Umbanda, que são organizados por presidiários convertidos que passam a perseguir membros de outras religiões. Que é aquela questão que eu falei anteriormente, né, do não reconhecer as outras divindades como válidas, né, e ir lá e matar. Como é possível alguém fazer discurso defendendo a tortura, a violência, a pena de morte e pousar de defensor dos valores evangélicos? Usar o evangelho e a vida de Jesus, a quem diz seguir, para defender o ódio e dizimar pessoas. Ou seja, é uma adaptação de Deus a um universo moral pervertido. Jesus padeceu pela pena de morte
defender a tortura em nome do bem quando sabemos que o bem supremo foi torturado. Perseguir, matar e fazer discurso de ódio em nome de Deus é a suprema elaboração do mal, pois torna o combatente semelhante a uma virtude de Deus. Odiar o pecado e amar o pecador. Eu não gosto que você roube, que você mate, que você faça coisas erradas, mas eu continuo gostando de você. É uma linha muito difícil de administrar, gente. Testemunhar contra um amigo por termos ciência de seus erros não impede de continuar rezando por esta pessoa e querendo que ela recupere a lucidez. Isso aqui, gente, é o caso das mães de presidiários, que elas sabem que seu filho errou, elas sabem que elas têm plena ciência dos pecados que seus filhos cometeram, e elas odeiam o pecado, mas elas amam o pecador. E elas querem o quê? Que seus filhos consigam, de alguma maneira, entrar no caminho reto, recuperar a lucidez, saber para que serve a vida, né, gente? Este é o nosso grande desafio, é conseguir aceitar as pessoas, é conseguir... É por isso que se diz que o amor de mãe na Terra é o único amor que se aproxima do amor divino, porque mesmo com todos os erros, as mães conseguem amar seus filhos. E é isso que todos nós precisamos aprender em relação a todos nós humanos. Jesus procurou os pecadores, os publicanos, as prostitutas. Jesus disse que veio para os doentes da alma. Esses grandes pecadores são doentes da alma, não são doenças do corpo, são doenças da alma. E é este que Jesus buscou, são estes que Jesus acolheu. Jesus nunca escolheu. Quando a gente escolhe feijão, a gente faz o quê? A gente bota aquele feijão que está doentinho do lado, né? Jesus nunca fez isso, Jesus sempre acolheu, buscou porque sabe que aquela pessoa está numa caminhada e que poderá, sim, e vai se melhorar. Como falar de fraternidade sem considerar a ferida do racismo no Brasil, sabendo que a cada minuto, a cada 20 minutos, um jovem negro é executado? Como falar de Deus sem refletir sobre o racismo que habita em nós? Piadas e comentários maldosos carregados de desamor em relação aos nossos irmãos negros. Não temos nenhuma pessoa aqui. Como falar de um Deus de amor como Jesus de Nazaré, um oprimido, pobre, periférico e possivelmente negro, pela região em que Jesus nasceu, Jesus possivelmente fosse negro. Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres para viver a intensidade de suas lições. Suas pregações nas ruas eram destinadas aos desprotegidos, aos desclassificados, e visavam reunir na mesma vibração de fraternidade, na mesma estrada luminosa de amor. Isso está no livro A Caminho da Luz. Foi o livro que eu mais estudei para poder organizar essa palestra, porque ele conta toda a trajetória humana, que é o foco do texto base, do texto Fraternidade, né? Das lições inesquecíveis de Jesus decorrem consequência para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral das pessoas dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Preciso achar o meu texto.
voltando agora ao texto original, né? O texto Fraternidade de Emmanuel. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Insofismável é uma coisa indiscutível, que não se pode deturpar. Não nos faremos titular. Nós não seremos nunca apóstolos, nunca seremos titulares da Boa Nova, ou seja, da mensagem de Jesus, simplesmente através de atitudes exteriores, ou seja, vindo aqui, dando uma estudadinha. Essa transformação é interna. Nós precisamos, sim, da cultura que aprimora, da inteligência, da justiça, que sustenta a ordem, né? O poder político, a ordem civil, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo, ou seja, das nossas reuniões de estudos. Precisamos, porém, toda movimentação humana sem a luz do amor perde-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na nossa vida íntima. O livro Pão Nosso, na lição 117, no primeiro parágrafo, nos diz: a luta em família é fundamental para a nossa evolução na Terra. Como pretendemos ser benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas dentro das nossas casas? Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não combinam. Não existem uniões casuais no círculo terreno. Não despreze o campo sagrado de serviço que nós temos na nossa casa. São provas salvadoras ou regenerativas. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma pequenina casa, justamente aonde Deus nos situou. Aprenda o discípulo a cooperar em favor de Jesus. Sabemos que os inimigos verdadeiros estão dentro de nós, alimentados pelo nosso egoísmo. O egoísmo é um defeito, ou seja, uma falta que existe em nós, que é a falta de quê? De fraternidade. É exatamente isso o nosso tema. As contradições eu sou egoísta, porém Jesus pede que eu seja fraterno. Quais as causas de nossas misérias físicas? As causas de nós vivemos uma crise de valores. Todos falam sobre a crise na Terra, mas a crise é de quê? Falta recursos materiais? Não, não falta. Falta recursos morais. A falta no plano material é sempre reflexo das nossas faltas no plano sutil, ou seja, as causas da miséria física estão no plano psicológico e moral. A fome, gente, não é falta de alimento sobre a terra. A fome é falta de fraternidade. A pobreza não é falta de bens materiais, é falta de honestidade e de integridade. O que realmente nos falta são os valores. Jesus, em Lucas 17, 21, Jesus nos explica: o reino de Deus está dentro de vós. Aí falamos a todo momento que as pessoas, os outros, são desonestos, que o mundo precisa de justiça, que as pessoas são egoístas. Olhamos para o vazio, para o defeito do outro e não nos preocupamos em construir esses valores dentro de nós. A lição 7 do livro A Boa Nova tem por título A Luta contra o Mal e registra um diálogo entre Jesus e o apóstolo Tadeu, que disse a Jesus que o seu propósito na Terra era construir o reino de Deus dentro dele mesmo, né? Que era a proposta de Jesus, então ele queria se dedicar a isso.
E Jesus respondeu: mas então por que tu procura isso sempre nos que estão à tua volta e não dentro de ti? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, é indispensável reconhecer que somos todos irmãos no mesmo caminho. E Tadeu disse ainda: Senhor, mas os espíritos do mal são também nossos irmãos? Ou seja, esses nossos irmãos que ainda estão tão perdidos no banditismo, na roubalheira, seja lá no que for, também são nossos irmãos? Tadeu perguntou isso para Jesus. Ao que Jesus lhe respondeu: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal hoje envergarão um dia a túnica da redenção pelo bem. Gente, aqui eu encerro dizendo assim que para sermos fraternos, precisamos ter sempre um olhar fraterno. Precisamos sempre ter esse olhar da mãe do presidiário, que consegue condenar a ação dele, feita errada, mas não deixa de amá-lo. Nós precisamos amar os nossos irmãos. É só essa a exigência de Jesus. Meus discípulos se reconhecerão por muito se amarem. Era isso. Bom dia, muito obrigada. A Arara tinha pedido para eu fazer oração. Posso fazer? Agora a gente então nós chamamos todo. Vamos agora ao passe e aí a irmã faz essa prece aqui. Uhum. Eu vou fazer para o passe, então, uma prece que a minha mãe muitas vezes proferiu nessa casa e na outra casinha velha também, e que é um resumo de tudo que nós tentamos passar na mensagem de hoje. Abramos nossos corações à voz que exalta a humildade e a pobreza, prometendo o reino celeste aos aflitos e dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que ensina os pequeninos e oprimidos que os homens são todos irmãos. Voz que fala de um mestre muito amado e muito puro, que morreu numa cruz, perdoando os algozes, esquecendo as injustiças dos maus, prometendo o paraíso ao criminoso arrependido. Vede, meus irmãos, como estes resplendores de paz e de perdão assombra e transforma os espíritos mergulhados nas trevas espessa do orgulho, que fermenta o ódio, aproximando-os do perdão de Deus. Vede como é sublime a eterna luz, a eterna placidez da alma, produzindo a eterna alegria e o eterno amor. Caridade, palavra doce e santa, oásis dos que choram, dos que sofrem. Só tu vences, só tu purifica, só tu converte a violência em brandice e o ódio em amor. Amemos vivamente, meus caros irmãos. Amemos a humildade, a mais dominadora de todas as forças. Amemos o trabalho, amemos a justiça, amemos até os nossos próprios sofrimentos. E perdoemos sempre. E que assim seja.